pessoal, estamos aqui em mais um vídeo da Espiral das Bacantes e hoje eu vou falar sobre o sabá de Imbolc, né? Ou também Candlemas, como é conhecido. Eu sei que tá um pouquinho atrasado, mas ainda é tolerante. Desculpem, eu peço desculpa a todos. É que realmente eu tive aí alguns contratempos e me atrapalhei um pouco com os meus afazeres, então eu atrasei aí um diazinho do nosso querido vídeo sobre o sabá. Mas ainda é válido, né? E vamos lá então. Bom, Imbolc, né? Ou também conhecido como Candlemas, aqui no hemisfério sul ele é celebrado no dia 1º de agosto e no hemisfério norte é celebrado no dia 2 de fevereiro, né? É também conhecido como o dia da deusa Brigitte, né? A deusa celta aí, da família, do lar, do fogo, da cura, né? E entre outras coisas. No hemisfério norte, hoje celebra-se o Sabá de Lammas, ou Luganashad, né? Que é também aí como é conhecido. Imbolc, ele literalmente falando, a palavra significa há controvérsias, né? Mas a palavra significa no ventre ou então do leite, né? Há controvérsias, alguns aí falam disso. Nesse momento da roda, a deusa ela está no resguardo, podemos dizer assim. Ela está ainda se recuperando de seu parto, né? Que foi o sabá passado de Yule, que a criança da promessa renasceu aí. Ela está se recuperando desse parto, cuidando aí da nossa criancinha, do nosso pequeno sol, que é o nosso Deus ainda, que está agora crescendo, amadurecendo. Ele ainda é uma criança nesse momento, né? E ela está cuidando da sua criança. Nós estamos no inverno ainda, né? Final aí do inverno, em setembro a gente entra na primavera. Estamos ainda no finalzinho do inverno, finalzinho aí das trevas, podemos dizer assim. Então, a criança ainda está pequena, o sol ainda, ele está vindo aos pouquinhos, né? A gente já consegue sentir um dia mais caloroso, um dia mais quente, com o sol aí reinando, sem tantas chuvas, né? As flores, a vida já começa a se abrir novamente, né? É bem parecido, entre aspas, na minha visão, com o sabá anterior. Mas o sabá anterior, a gente ainda tem mais evidente essa noção de escuridão, essa noção de depressão, de inverno, de frio e de tempo difícil. Agora em Imbolc, a gente já está tendo mais o fogo, o calor, né? O renascimento da vida aí mais evidente, mais visível. A criança, ela está ainda muito pequena, ela está ainda sendo cuidada pela grande mãe, está ainda sendo cuidada pela deusa, para o sol renascer e triunfar, né? No próximo sabá ele já vai estar um jovem forte, viril e fértil, né? Para ir trazer realmente a vida ao mundo novamente. Mas agora ele está ainda mais fraquinho, está pequeno ainda, só tomando força para ele retornar aí. Na Europa, Imbolc marca o período de lactação das ovelhas e do gado, né? E também Imbolc era comemorado com procissões que as pessoas elas aravam o solo, né, para novas sementes, para novas colheitas, né? Então esse é realmente um momento de cuidarmos daquilo que nós deixamos florescer, que nós deixamos nascer, né? Cuidar da criança que a gente pariu, podemos dizer assim, dos nossos projetos, das nossas ideias e também das nossas crianças, né? Materiais, quem sabe. Foi o que eu falei no sabá passado, né? Yule, ele é o tempo de renascimento e nascimento. Nós colhemos, né, em Yule o que nós plantamos, o que nós semeamos, né? Nasceu a nossa semente. E agora em Imbolc nós temos que cuidar dela, né? Seja ela o que for, um novo projeto, uma nova ideia, ou então uma criança, né, para ela realmente crescer e se multiplicar, ficar forte, né? Nesse momento, falando ruralmente, né, a gente consegue perceber isso. As pessoas preparando o solo para plantar novamente.
na zona urbana a gente não consegue ver muito essa questão da terra, essa questão do arado, do gado, né? Mas é muito importante. Quem tem a oportunidade de celebrar aí em lugares mais rurais, em campos, ou até mesmo quem mora, né? É muito interessante realmente ver esse sentido do sabá, né? O sabá era celebrado, como todo mundo sabe, pelos pagãos, né, pessoal? Paganos e povo do campo. Então eles realmente, isso para eles era muito importante. E eu acho que é muito importante nós hoje honrarmos isso também. Não somente honrarmos um Deus que renasceu e que volta a vida ao mundo e que volta a vida à terra. Lembrarmos também do que a gente vivia antes, do que os nossos ancestrais viviam antes, que era o quê? Era do leite, era das plantações, das colheitas, né? Então é muito importante nós lembrarmos disso e honrarmos isso também. Imbolc ele foi convertido para o calendário cristão como a festa das Candelárias, né? Ou então a festa da Santa Maria, da Virgem Maria. Imbolc também é chamado de festa do fogo, ou então noite de Brigitte, né? Que, como eu falei no começo, geralmente nesse sabá nós celebramos a deusa Brigitte, né? Que é a deusa do fogo, a deusa dos lares e tal e tal. Mas foi o que eu falei também no vídeo anterior. Isso é um costume da tradição wiccaniana, né? Podemos dizer assim. Da Wicca, é um costume da Wicca, né? Que celebramos o nome, a derivação céltico-germânica que veio de Gardner, né? Dos sabás, dos 8 sabás, né? Que é o Imbolc, Uli, nananana, e os respectivos deuses, né? Então hoje, falando numa linguagem wiccaniana, celebramos Imbolc, e no Imbolc celebra-se a deusa Brigitte, e lá para o hemisfério norte celebra-se Lamas ou Luganashad e celebra-se o deus Ug, né? Mas numa visão mais ampla, realmente incorporando este sabá, realmente vendo, né, esse sabá como uma celebração sazonal, não assim uma celebração puramente wiccaniana, nós podemos celebrar qualquer deusa que seja mãe, mas não no seu aspecto mãe grávida, né? No seu aspecto mãe mais donzela, uma mãe mais cuidadora, não aquela mãe que vai, faz e acontece, não. Uma mãe mais cuidadora, aquela que se prepara também junto com o seu filho, né? Podemos celebrar em várias deusas donzelas ou até mesmo deusas tríplices, né? Que a gente consegue ver o aspecto mãe na donzela também. Como eu havia dito também, um sacerdote, uma bruxa, um bruxo de verdade, ele precisa celebrar o sabá não somente numa noite, né? Não somente na noite da celebração mesmo. Ele precisa celebrar todos os dias da sua vida, viver a roda do ano. Eu acho que é muito necessário não esquecermos que precisamos vivenciar a roda do ano na nossa vida e o sentido de cada sabá dentro da nossa vida naquele momento, né? Então, que momento você está passando na sua vida que se encaixa com o Imbolc? Porque realmente é isso, né? Nós andamos junto aí com a roda do ano, nós caminhamos juntos a roda do ano e a nossa vida, pois tudo é uma coisa só, né? Então, precisamos realmente perceber o que repercute na nossa vida. Que momento é esse? Reservar um momento da sua noite, do seu sabá, né? Para você refletir sobre isso. Não somente sobre a celebração ou sobre o sabá, sobre os deuses, mas também refletir sobre a sua vida. Que momento você está passando na sua vida? Eu gosto muito desse sabá porque a gente consegue perceber que a vida ela está aflorando mesmo nos lugares mais invisíveis, mesmo nas coisas pequenas, nas coisas que são quase imperceptíveis, né? Até num livro que eu li uma vez, dizia que tem uma frase que eu gosto muito, que dizia que, embora, claro que estava se referindo, é um livro em inglês, estava se referindo ao sabá no hemisfério norte, então estava dizendo que nesse momento a neve cobria todo o solo, mas que por trás, lá no fundo do solo, a vida estava florescendo, né? É muito bonita essa visão, eu gosto muito, porque a gente consegue perceber que é das trevas que a luz renasce, é das trevas que vem a esperança, é da dificuldade, das sombras que vem a vida, né?
Então eu gosto muito desse sabá, gosto muito dessa visão que a gente pode ter. Nesse momento também, a deusa, ela é a condutora, né? Podemos dizer assim, eu vejo desse... É muito particular, né, essa visão. Ela é a condutora. Podemos dizer assim, entre aspas, uma iniciadora. Por quê? Ela está conduzindo a criança. Está conduzindo a criança à luz. Conduzindo a criança à força, à fertilidade, à vida, né? Depois de ter passado por um período aí de escuridão, por um período de reclusão, um período de morte, de dificuldade, ela agora cuida, ela agora conduz a vida novamente, a fertilidade, né, a luz. Então podemos dizer que ela é uma iniciadora, que ela é uma condutora nesse momento. E é exatamente por esse motivo que muitas pessoas se dedicam ou até se iniciam em Imbolc, justamente por ter esse significado que a deusa é uma iniciadora, que a deusa é uma propiciadora dessa nova vida, dessa iniciação, né, dessa ultrapassagem entre os portais das sombras e da luz. Nesse sabá a gente tem muitos costumes legais, né, costumes assim, podemos dizer universais aí, que a gente encontra em livros, correspondências que nós encontramos em livros, que eu acho que é muito legal a gente compartilhar aqui, né. É um costume bem legal que até eu, quando eu celebrava sozinha, como eu falei pra vocês, eu nunca tive uma vida solitária, né, de prática, mas eu sempre pelo menos meditava no sabás. Então, quando eu somente meditava, eu pegava, fazia simplesmente um pequeno costume desse sabá, acendia uma vela, desse de todos, né, acendia uma vela correspondente, uma pedra, alguma coisa parecida. E eu lembro que uma vez, era um domingo de manhã, e eu trabalhava num restaurante. Isso faz uns 4 anos atrás. Eu trabalhava num restaurante e eu cheguei muito cedo, né, no meu local de trabalho. E ainda estava fechado, né. E eu fui a um parque municipal que tinha lá perto. E eu estava lendo um livro sobre a bruxaria nessa época. E eu sentei nesse parque e comecei a ler o livro enquanto eu esperava dar a hora para eu ir para o serviço. E por coincidência, era o dia de Imbolc, né? Eu não me lembro se era um dia antes ou no dia marcante mesmo, mas eu lembro que ou era um dia antes ou era o dia certo. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu acredito, naquele momento eu senti que eram os deuses que estavam tocando o meu coração. Porque realmente, naquele dia, eu lembro nitidamente que naquele dia aconteceu muitas coisas para que o ônibus adiantasse e eu chegasse muito antes do meu local de serviço. Então eu dei o tempo, exatamente por eu estar num parque municipal, junto à natureza, né, junto à vida. Eu lembro até que era de manhã, tava um friozinho assim, mas tinha um sol, e isso era muito legal. E eu tive que celebrar isso de alguma maneira. Então eu fui, passei pelo parque, conversei com os seres do parque, com os deuses, refleti sobre a minha vida, refleti sobre a celebração e consegui colher um ramo verde com todos os procedimentos que precisam ser feitos. Colhi um ramo verde da árvore para pendurar na porta da minha casa, em algum lugar da minha casa, para trazer novas bênçãos, né? Porque o ramo verde significa a vida, o florescimento. E junto com o florescimento da vida, vem novas coisas, né? E Imbolc, ele realmente, como eu já disse, ele marca justamente o florescimento da vida novamente. Literalmente o florescimento, né? Porque o próximo sabá aí a gente comemora a primavera. Então, essa é uma experiência que eu tinha para contar para vocês. E é um costume, né? Nós celebrarmos assim. Um dos costumes de Imbolc é você realmente colher um ramo verde ou então flores, né? E colocar na sua casa. Tanto que nos sabás, nas celebrações, a gente tem cores de vida. Laranja, amarelo, vermelho, né? Cores do fogo também. E quem realmente reverencia a Brigitte, a gente sempre coloca tochas com fogo e apaga no final, né? Porque é o reflorescimento da vida, ainda tá chegando, tá vindo, mas ainda não chegou, né? Então nesse dia nós celebramos o fogo de Brigitte, mas precisamos apagar porque ainda não chegou o dia em que o sol está
fértil, em que o sol está grande, que ele já realmente cresceu. Para quem é devoto de Brigitte, eu gosto bastante aí, os filhos, né, de Brigitte, no Grimório, na página Grimório do Espiral das Bacantes, tem uma oração muito bonita feita pela Stephanie, nossa Fanny aí, a nossa filha de Brigitte, ela é devota de Brigitte, e ela fez uma oração muito bonita que eu acho que dá para incorporar a nossa celebração, a nossa meditação. Fica aí a dica para vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. A única coisa que me resta é desejar para vocês um feliz florescimento, um feliz renascimento. Cuidem bem dos projetos de vocês, das crianças de vocês, né? Porque realmente foram vocês que quiseram que elas nascessem, foram vocês que semearam ela, né? Então agora que ela está em seus braços, cuide bem para que ela possa realmente florescer e trazer a luz para sua vida. E lembre-se aí da sua vida também, reflita bastante, não esqueça de seus ancestrais, dos nossos ancestrais da arte, tente relembrar e refazer aquilo que eles fariam. É muito importante lembrarmos das pessoas que vieram antes de nós, em todos os sabás, tá bom? Feliz Imbolc para vocês, e para quem celebra pelo hemisfério norte, feliz Lamas. Um beijo e continuem espiralando. Olá pessoal do Espiral das Bacantes. Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do Espiral das Bacantes. E hoje eu vou falar sobre há controvérsias, alguns aí falam disso. O que que é? Ela tá cuidando da sua criança. Falando assim mais naturalmente, na zona urbana a gente não consegue ver muito na zona urbana, então é muito importante nós lembrarmos disso e honrarmos isso também. Tinha que passar o gás justo agora. Imbolc, ele foi convertido para o calendário pagão. Imbolc celebra-se Lamas ou Luganashad. Lamas ou Luganashad, o aspecto mãe na donzela também. E dentro do sabá, né, nós conseguimos viver a roda do ano, né? Então é muito importante que nós vejamos, eu lembro disso todo momento, eu acho que é muito necessário nós lembrarmos disso. Eu acho que é muito necessário não esquecermos, eu gosto muito, porque a gente consegue perceber que é da luz, porque a gente consegue perceber que é das trevas. Nesse sabá tem muitas celebrações. Nesse sabá a gente tem muitos costumes legais. Eu acho que hoje por hoje é só. Ficamos